Na primeira vez que apontei a câmera infravermelha para o adoração, eu me senti muito privilegiado. A pintura mais famosa do mundo tinha estado bem na nossa frente nos últimos 500 anos, mas ninguém nunca percebeu o seu maior segredo. Imagine só. É uma pintura que foi digitalizada, milhares de vezes estudada durante anos e protegida com milhões de dólares. No entanto, algo dentro dele pode ter permanecido oculto de todos os olhos humanos até agora. Recentemente surgiu uma alegação dizendo que a EA encontrou padrões dentro de Leonardo da Vinci. A última ceia de Vinci, que foram anteriormente, acreditava-se que não fosse nada mais do que uma parede, dando-se o efeito da tinta antiga. Mas, quando a IA começou a ler essas mesmas marcas, de uma forma diferente, a história toda mudou. A grande questão é o que exatamente a IA viu? Será que realmente houve uma mensagem oculta sob as camadas de tinta ou será simplesmente uma nova interpretação criada pelos modernos? Tecnologia. Antes de entendermos isso em detalhes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Leonardo da Vinci não foi apenas um grande pintor. Ele também era alguém que não sempre compartilha todas as suas ideias abertamente, como o mundo. Seus antigos cadernos são a maior prova disso. A maioria deles foram escritas em escrita espelhada, que significa que o texto foi escrito ao contrário e não era fácil de ler. Junto com que ele também usava códigos pequenos curtos, notas, símbolos especiais e geométricas. Desenhos em muitos lugares. Mesmo hoje, os pesquisadores ainda estão tentando compreender alguns de seus cadernos. A questão é por que ele fez isso. Uma explicação é que Leonardo era canhoto, então escrever ao contrário era simplesmente mais fácil para ele. Mas os historiadores acreditam que não se tratava apenas de conveniência. Eles acham que Leonardo não deseja que todas as suas ideias cheguem a todos. Naquela época, a igreja tinha uma forte influência em toda a Europa. Questionar crenças religiosas aceitas não foi fácil. Nos anos seguintes, o cientista Galileu foi colocado sob a prisão por causa de suas ideias, enquanto Gordon Bruno foi queimado vivo. Leonardo viveu antes desses eventos, mas ele entendia muito bem que falar abertamente sobre certas ideias poderia ser perigoso. É por isso que muitas pessoas acreditam que ele escondeu algumas de suas ideias não em livros, mas dentro de sua obra de arte. As pinturas não foram criadas apenas para serem admirados. Eles também continham símbolos, sinais e desenhos que os pesquisadores ainda estão estudando hoje. É possível que ele queria algumas de suas mensagens verdadeiras a ser descoberto somente no futuro, quando a tecnologia acerta. Finalmente as pessoas apareceram. Agora, a questão é se Leonardo realmente queria isso. Esconder algo, será que ele realmente tinha como fez isso? A resposta pode ser encontrada da maneira como ele criou a última ceia. Em 1495, Leonardo começou a trabalhar nisto. Famosa pintura na parede do Papai Noel. Mosteiro Maria della Grazia, em Milão, Itália. Naquela época, a maioria dos artistas usava a técnica do afresco Bonan. No método utilizado, a tinta foi aplicada sobre a superfície úmida, gesso, permitindo que as cores se incorporem. Parte da parede dura por muito tempo. Mas Leonardo escolheu método diferente. Ele pintou em seco, gesso aplicado com tintas a óleo e têmpera. Isso lhe deu maior liberdade para criar cores mais ricas, rosto mais natural, expressões e detalhes mais sutis. No entanto, mas também havia um lado negativo. Em apenas após alguns anos, a pintura começou a deteriorar-se lentamente, e as camadas superiores se desgastam lentamente. Começou a se desfazer. Muitas pessoas até chamou isso de o maior desafio técnico de Leonardo. Hoje, porém, os pesquisadores analisam essa decisão sob uma perspectiva diferente. Ponto de vista diferente porque trabalhar em diferentes camadas sobre gesso seco criou múltiplas camadas dentro da pintura. Se houver marcas, esboços ou a inscrição havia sido feita na parte inferior, superfície e depois coberta com tinta, elas não seriam visíveis para os olho. É por isso que algumas pessoas acreditam essa técnica pode ter criado um tipo de superfície oculta dentro da pintura. Mesmo depois disso, a pintura continuou, através de muitos períodos difíceis. Os soldados de Napoleão já utilizaram essa área como estábulo. Mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, os edifícios ao redor eram fortemente danificados por bombardeos. Naquela época, sacos de areia foram colocados em frente ao pintando para protegê-lo, ajudando-o a sobreviver à destruição completa. Ao longo do anos, a pintura foi restaurada muitas vezes. Máquinas modernas. Ele foi examinado e especialistas analisaram cada detalhe. Pequena camada e detalhes. Mas mesmo depois, apesar de todos esses esforços, ninguém encontrou nada. Mensagem oculta.
porque ninguém a encontrou. Qualquer coisa por 500 anos agora. A questão é se algo realmente fosse escondido dentro desta pintura, por que não? Alguém só notou isso por quase 500 anos. Afinal, alguns dos maiores do mundo, especialistas em arte, cientistas e restauradores, as equipes têm estudado e trabalhado em esta pintura por décadas. Na verdade, a maior restauração de A Última Ceia ocorreu entre 1978 e 1999. O trabalho durou 21 anos. Naquela época, cada camada pequena ou grande, a pintura foi cuidadosamente estudada. Os cientistas utilizam técnicas como a infravermelha, reflectografia e análise de raios X para examinar os desenhos originais subjacentes por baixo da tinta e das alterações feitas. Mais tarde, isso revelou muitos dos de Leonardo. Pinceladas originais e iniciais, esboços, mas nenhuma evidência concreta de nada. Uma mensagem oculta foi encontrada. Como a tecnologia, como a melhoria, os pesquisadores foram ainda mais longe. Em 2007, a pintura inteira foi transformada. E em uma digitalização de quase 16 bilhões pixels, o nível de detalhes era altíssimo, que os pesquisadores poderiam ampliar até mesmo as menores partes da pintura em um computador. Além disso, hyperspectral, a imagem foi usada para coletar dados de diferentes camadas da pintura em diferentes comprimentos de onda. Todos esses dados foi cuidadosamente preservado para que pudesse ser estudado novamente no futuro usando tecnologias mais recentes. Tecnologias, é aqui que a história toma um novo rumo. VIRAR, a nova descoberta não veio de uma nova máquina. As máquinas já existiam e os dados eram os mesmos. A única diferença foi que desta vez os dados antigos foram examinados sob uma nova perspectiva. De ponto de vista, os pesquisadores pensaram que se a IA foi treinada com base em Leonardo, a caligrafia e os códigos e seu espelho, ao que escrever pode reconhecer padrões que o olho humano ou softwares mais antigos tinham, nunca conseguia entender. Como foi? A investigação sobre IA começa por meio disto. Em suma, toda a preparação estava concluída. Anos de dados de escaneamento já haviam sido coletados. Imagens modernas haviam sido obtidas. E os cadernos de Leonardo tinham sido estudados em grande detalhe. Mas agora a verdadeira questão era: havia alguma tecnologia que poderia reconhecer padrões que o olho humano nunca havia percebido? Você conseguiu entender com essa ideia? Com isso em mente, uma equipe de pesquisa iniciou seu projeto de IA. Investigação. A equipe foi liderada por pesquisadora Dra. Rossi. Ela acreditava que, se a IA fosse treinada apenas para reconhecer imagens, pode ser que não encontre nada especial. Mas se primeiro aprendesse como Leonardo pensava e escrevia, os resultados poderiam ser diferentes. Então a equipe construiu uma rede neural que foi treinada, usando milhares de páginas de Leonardo, cadernos, sua escrita espelhada antigos, esboços, notas curtas, codificadas e diferentes amostras de caligrafia. O sistema não foi projetado para ler palavras. Sua verdadeira função era entender qual os padrões foram criados intencionalmente e que foram simplesmente o resultado de envelhecimento da parede ao longo do tempo. Depois disso, antigas varreduras, hyperspectrais e imagens de alta resolução da pintura foram carregados no sistema. A IA começou a examinar cada peça novamente. Em alguns lugares parecia que traços. Também tentou ler marcas tênues que antes haviam sido descartadas como manchas ou rachaduras. Mas o início não foi tão promissor quanto o esperado. No primeiro dia, o sistema mostrou apenas dados normais. O segundo dia também não trouxe nada de incomum.